Olá pessoal, hoje estamos aqui com o nosso amiguinho, o Mestre Yoda, que vai nos ajudar na aula de feudalismo e igreja medieval. Muito bem, o feudalismo começa a se formar na Europa Ocidental logo que Roma tem sua queda no ano de 476 d.C. Ali os bárbaros germânicos vão tomando e conquistando todo o território. Vamos destacar aqui os francos, na dinastia dos Merovingios, através de Clovis, e posteriormente na dinastia dos Carolíngios, através de Carlos Martel e Carlos Magno. Os francos são os primeiros bárbaros germânicos a fazer uma aliança com a igreja medieval católica, ok? E assim começa a formação do feudalismo. Por quê? Entre os francos havia uma relação chamada comitatus. E o que seria essa relação? Seria a fidelidade na hierarquia entre os nobres. Então era comum, durante as guerras, quando um nobre contava com a ajuda de um outro nobre, a distribuição de terras. E essas terras que esses nobres ganhavam é a denominação do que a gente conhece como feudo. O feudo, uma grande propriedade de terra autossuficiente. Então, forma-se uma relação de poder entre suzeranos e vassalos. Os suzeranos são aqueles que doam a terra, é um nobre de primeira categoria. Os vassalos são aqueles que recebem a terra, é um nobre de segunda categoria. Porém, muitas vezes, esse vassalo também distribuía a sua terra, ou dividia a sua terra, com outro nobre. Portanto, um vassalo poderia ser ao mesmo tempo suzerano, ou seja, tinha um vassalo que prestaria homenagens e fidelidade a ele, e ele também era um vassalo de um outro suzerano. Essa é a primeira característica do feudalismo, a descentralização política, certo? Nesta imagem aqui, vocês estão vendo, né, o contrato de enfeudação. Vejam que nessa imagem está presente a igreja, existe ali uma pessoa agachada que está prestando honrarias e fidelidade ao seu suzerano, tá ok? A gente costuma dividir a Idade Média nesses dois períodos aqui, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O feudalismo teve um auge entre os séculos 8 a 12. Pós-cruzadas, começa a ter uma decadência do feudalismo. Vejam lá a minha aula de cruzadas, ok? E essa Idade Média, alguns historiadores dizem que foi a Idade das Trevas. Outros historiadores dizem que não, que na Idade Média também teve grande produção científica ou avanço da ciência. Também veja uma aula no meu canal sobre isso. Muito bem. Gente, nós temos aqui algumas coisas que vocês devem se lembrar. Atenção, vassalo não é servo, ok? Servos estão presentes em todos os feudos. Os servos servem a alguém. Como eu disse anteriormente, o vassalo também é um nobre. Ele deve obrigações para o seu suzerano, mas o vassalo também tem os seus próprios servos. Então existe uma relação de poder, suzerania e vassalagem, e uma relação de trabalho entre senhores feudais e servos, ok? Um senhor feudal pode ser um suzerano, um senhor feudal pode ser um vassalo. Muito bem. Aqui nós temos algumas obrigações que os servos tinham que cumprir. Esses sim tinham uma vida muito sofrida. Lembrando que no feudalismo ocorre um fenômeno chamado êxodo urbano ou ruralização. Ao contrário dos dias atuais da modernidade, onde ocorre um êxodo rural e uma urbanização. As pessoas vão viver na zona rural, as pessoas vão viver no campo. Por quê? Porque era uma época de muitas invasões. Do norte vinham os vikings, do sul vinham os muçulmanos, do leste os húngaros. Portanto, quem protegia essa imensidão de servos, camponeses, artesãos, pessoas comuns, pessoas que faziam parte ali do terceiro estado, eram os nobres, né? Esses nobres que eram os donos dos feudos. Por isso que você tem, na Idade Média, muitos castelos medievais, né? Muitos filmes retratam isso. Eu indico alguns aqui para vocês. Lancelot, Coração Valente. Algumas séries de ficção se basearam na Idade Média, como por exemplo... agora me sumiu aqui a memória. Me ajuda aí, pessoal, me ajuda aqui. Por favor, mestre Yoda.
Senhor dos Anéis, tá? É muito baseado na Idade Média. Muito bem. Aqui nós temos mais ou menos como era um feudo, havia uma divisão em 3 partes, o manso servil ou terra dos servos, o manso senhorial ou terras do senhor e o manso comum. E em todo feudo tem uma igrejinha, aqui está a nossa igrejinha. Portanto, o clero, que fazia parte da primeira ordem ou primeiro estado, sempre esteve presente nessa sociedade feudal e tinha uma grande importância. Aqui uma pirâmide da época, vejam aqui em cima o senhor feudal, né? Aqui na primeira ordem o clero, na segunda ordem a nobreza, que são os guerreiros, eles que lutam, e na base da pirâmide todos os trabalhadores. Vocês podem encontrar da seguinte forma nos livros e apostilas por aí. Esses são os oratores, tudo em latim. Esses são os belatores, aqueles que lutam, e esses são os laboratores, aqueles que trabalham. Segundo a igreja, era assim que deveria ser a sociedade, porque Deus assim quer. Tudo bem? E se você questionasse isso, você seria considerado um herege, um pecador, e poderia ser levado no tribunal da Inquisição e julgado, às vezes até a morte. Muito bem. Aqui vocês estão vendo a igreja medieval. O clero era dividido em 2 grupos, o clero regular e o clero secular. O regular normalmente vivia isolado em mosteiros, e dentro desses mosteiros haviam imensas bibliotecas. Nas bibliotecas, os monges faziam as traduções dos livros. Era muito comum a tradução de livros do grego para o latim. O latim é uma língua que veio lá do povo romano e era a língua da elite cultural da época. Todos os livros, portanto, estavam nas mãos da igreja. Portanto, a gente diz que a igreja tinha o monopólio da cultura, da interpretação, da época e de todo o conhecimento. E quem tem conhecimento tem poder, quem tem poder manda. O clero secular era aquele que ficava mais perto do povo. O padre, por exemplo, ali na sua igreja. Lembrando que todas as missas elas eram rezadas em latim. E toda a interpretação da Bíblia cabia somente ao clero. Portanto, a população, o povo comum, era totalmente submisso. E é nesse momento que a igreja ela desvia um pouco, né, da sua original espiritualidade, desde o seu início, né? É nesse momento que a igreja se perde um pouco e nós vamos ter uma grande parte do clero corrupto que abusa muito e explora as pessoas, ok? Muito bem. Resumo da nossa aula de hoje, né? O poder político no feudalismo ele é descentralizado, a economia ela é agrária e de subsistência. Prevalece o escambo, ou seja, quase não existe comércio, quase não existem cidades, praticamente não existe circulação de dinheiro ou de moedas. A sociedade era estamental ou de ordens e não havia mobilidade social, ok? Lembrando que feudalismo existiu na Europa Ocidental. No Império Bizantino e no Império Árabe Muçulmano não havia. E pelo contrário, lá não tinha trevas, ok? Trevas é uma metáfora no sentido de ausência de conhecimento ou da ciência. Beleza? Muito legal e até a próxima, pessoal!